Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao canal Reflexões em Jogo. E antes de nós falarmos sobre as divergências, conflitos e disputas territoriais, quero trazer aqui os conceitos geopolíticos. Primeiro vamos começar pelo território, que consiste em uma delimitação da superfície terrestre, com limites estabelecidos por meio de uma relação de influência ou poder. Em geral, os territórios são determinados por fronteiras que demarcam os limites da influência ou do poder naquela região e que, por sua vez, estarão em contato com outros territórios. A organização atual do mundo divide suas porções imersas em territórios que chamamos de países. O segundo é o Estado. Podemos definir o Estado como a unidade administrativa de um território, que é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam a organização e a população local. O Estado é formado tanto por infraestruturas como por pessoas que operacionalizam o funcionamento de um território, como escolas públicas, centros de saúde, presídios, exércitos, entre outros. Isso é o que constitui o Estado. O próximo é o governo. O governo ele é definido pelo conjunto de agentes que organizará o Estado por determinado período. Aqui no caso nós colocamos no Brasil em 4 anos, quando representantes da população são eleitos, sejam eles vereadores, prefeitos, governadores e deputados, senadores ou presidentes, que passam a representar o governo por meio da sua atuação. Outro que eu quero falar aqui é sobre a nação. É caracterizada por uma comunidade que habita determinada área geográfica, onde as pessoas são unidas por laços culturais, étnicos, históricos e linguísticos, geradores de uma sensação de pertencimento. E quando falamos sobre uma nação que são unidas por laços culturais, temos alguns movimentos que buscam uma separação da sua própria nação, que é no caso que podemos citar como exemplo a Espanha, onde nós temos os catalúnios que buscam uma separação da sua própria nação por questões culturais diferentes e por questões histórico-culturais diferentes que acabam não se enquadrando dentro da própria nação. E esses movimentos de divergências entre diferentes países e etnias dentro de uma mesma nação podem gerar muitos conflitos. Dentre esses confrontos que ocorrem no mundo, há reivindicações territoriais, ou seja, existem regiões que lutam em convenções internacionais para terem seus territórios reconhecidos como estados independentes. Em termos gerais, são necessários 4 elementos para que um estado independente seja constituído: território definido, uma população permanente, uma instauração de governo e a capacidade de estabelecer relações diplomáticas com outros estados independentes. E tem esse fator também de ser reconhecido pelo globo, geopolítico, por vários países, que a sua nação seja reconhecida. E aí entra essa grande questão de movimentos internacionais para que isso ocorra. E um dos conflitos muito intensos que nós temos é a Palestina. É um estado no Oriente Médio que reivindica soberania sobre os territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, e que designa Jerusalém Oriental como sua capital. Mas sabemos que essa história de conflito ela está longe de acabar. O conflito entre palestinos e israelenses tem disputas territoriais desde 600 d.C. E também temos a imigração judaica palestina no século XX que intensificou esses conflitos após a declaração de independência de Israel em 1948 e consequente deslocamento de palestinos conhecido como Nakba. Nakba é uma palavra árabe que significa catástrofe, onde designa o êxodo palestino de 1948, quando pelo menos 711 mil árabes palestinos, segundo dados da Organização das Nações Unidas, fugiram ou foram expulsos dos seus lares em razão da Guerra Civil de 1947 e 1948 e da Guerra Árabe e Israelense de 1948. Então, esse conflito no Oriente Médio envolvendo palestinos e israelenses tem entre seus raízes a criação do Estado de Israel,
que para os palestinos causou o que eles chamam de Nakba, que em árabe significa catástrofe, como falei anteriormente. Por isso, para compreender a guerra travada na região, é preciso entender esse episódio que segue vivo na memória do povo palestino. Eles sentem como se tivessem perdido as suas raízes, a sua terra, a sua nação. E, ao mesmo tempo, Israel foi declarado em 1948 o Estado de Israel. Então, a resolução dessas nações tendem a entrar em conflitos até os dias de hoje, como a gente está vendo em 2025, na data atual. E essa guerra travada dura principalmente por reivindicação dos palestinos querendo a sua terra e Israel querendo firmar o seu compromisso como Estado naquele local. Note-se que é muito difícil eles entrarem em acordo, pois já tentaram diversas vezes, fazendo que a Palestina perca a sua nação, sendo considerada uma nação sem Estado. E esse conflito ocasiona extensos danos humanitários, incluindo altas taxas de desemprego, deslocamento forçado da população, violação dos direitos humanos e crises cada vez mais extensas, onde, de certa maneira, não encontramos nenhuma resolução desse problema. E vários acordos de paz foram tentados, incluindo os acordos de Oslo em 1993 e a iniciativa de paz da Arábia Saudita, mas muitos fracassos pessoais, desconfiança mútua e violência constante dificultaram a implementação desse acordo. E atualmente a situação da Palestina é marcada por tensões constantes, presença militar, desafios sociais e econômicos, além de um cenário político instável que afeta diretamente a vida dos cidadãos palestinos. Israel querendo firmar o seu Estado e Palestina querendo recuperar a sua terra, a sua nação na totalidade. Outro conflito intenso que temos também é Kurdistão, onde os curdos são uma nação do Oriente Médio, cujas origens estão ligadas aos povos originários da planície da Mesopotâmia. Atualmente, essa nação não possui território constituído e é formada por cerca de 30 milhões de habitantes, sendo considerada a maior do mundo sem território. Os curdos ocupam uma área de 5 países: Turquia, onde vive cerca da metade da população curda, Armênia, Irã, Iraque e Síria. A população curda organiza movimentos separatistas até os dias de hoje. Em todos esses países, embora os mais significativos aconteçam na Turquia, no Irã e no Iraque. O Kurdistão também tem sido afetado por intervenções externas, incluindo operações militares de potências regionais e alianças internacionais, especialmente durante guerras, como a Guerra do Golfo e a luta contra o ISIS. Essas intervenções moldaram a dinâmica política e militar daquela região. A sigla PKK significa Parti Karkerani Kurdistan, traduzindo para o nosso português, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, sendo um grupo desses movimentos separatistas curdo, ativo principalmente no norte do Iraque e sudeste da Turquia. E atualmente os curdos enfrentam desafios significativos, incluindo repressão política, divisão entre diferentes regiões curdas e conflitos internos. As tensões geopolíticas na região complicam ainda mais a busca por reconhecimentos e direitos, sem falar que o PKK é considerado por alguns grupos políticos internacionais como um partido terrorista. E outra questão também que se destaca dentro desse estudo é a Chechênia, que possui uma longa história de resistência à dominação, especialmente por parte da Rússia. Desde o século XVIII, a região tem lutado por autonomia, resultando em tensões contínuas que se intensificam após a dissolução da União Soviética. As guerras da Chechênia, após a separação da União Soviética, ocorrem em 1994 e 1996 e também em 1999 a 2009. Foram marcadas por intensa violência e devastação. O conflito inicial buscava independência, enquanto a Segunda Guerra foi impulsionada pelo terrorismo e uma resposta militar russa brutal.
Com isso, sucessivos conflitos ocorrem na área onde a constante ocupação militar russa representa um meio de supressão dos levantes separatistas. Uma grande questão que essa área é uma grande área de passagem de petróleo russo, provisto do Mar Cáspio para a Europa por meio de um sistema de oleodutos. Então a gente vê aqui que essa questão geopolítica, nós estamos falando também em questão financeira. E aí, por isso, essa região aí, ela vai continuar tendo conflitos nos dias atuais. E as guerras causaram e causam profundas mudanças sociais e culturais na Chechênia, resultando em um deslocamento forçado e perca de vidas. A identidade chechena se fortaleceu em meio à adversidade, intensificando tradições e a luta por direitos. E o governo russo, por outro lado, tem adotado políticas de controle rígido sobre a Chechênia, incluindo repressão militar e vigilância. Essa abordagem visa eliminar a resistência, mas gera ainda mais resistência local e insatisfação. E também destaca-se que esses locais enfrentam sérias violações de direitos humanos, incluindo tortura e desaparecimentos forçados. As organizações internacionais denunciam abusos que persistem sobre o regime russo, complicando a luta pela autonomia. E outro grupo étnico sem território é o dos Casemires. Essa nação é formada por cerca de 5,5 milhões de pessoas que habitam a região noroeste do subcontinente indiano, junto ao Vale Sul da parte ocidental da Cordilheira da Himalaia. Então esse conflito entre Índia e Paquistão ocorre desde 1947, onde a Casemira é disputada entre Índia e Paquistão, originando várias guerras e confrontos armados. A disputa centraliza-se na posse da região que ambos os países consideram vital para a soberania. E Casemira é predominantemente muçulmana, enquanto a Índia tem uma maioria hindu. Essa diferença religiosa intensifica os conflitos com alegações de discriminação e exclusão por parte do governo indiano. E não só desse, mas de outros conflitos que eu já citei aqui, a comunidade internacional tem tentado mediar o conflito, mas as resoluções não foram eficazes. As intervenções se concentram na promoção do diálogo e a resolução pacífica, mas a paz permanece distante. A violência em Casemira é recorrente, com relatos de operações militares e violência comunitária. Os direitos humanos são frequentemente violados, incluindo abusos pelos militares e confronto entre civis e forças de segurança. E a perspectiva para Casemira é incerta. Com o aumento das tensões e nenhum avanço significativo em direção à resolução, as propostas de autonomia e diálogo são frequentemente frustradas. Portanto, existe uma similaridade entre os conflitos, pois os conflitos na Palestina, Kurdistão, Chechênia e Casemira compartilham raízes étnicas, reivindicações territoriais e a luta por autodeterminação. Cada conflito apresenta particularidades, sim, históricas e culturais que moldam suas narrativas. A Palestina é marcada por um choque árabe-israelense, enquanto a Chechênia reflete uma luta interna na Rússia, mostrando como o contexto impacta a natureza do conflito. Os conflitos territoriais têm repercussões diretas nas relações internacionais, inibindo as instabilidades regionais e o esforço da paz. A competição por recursos e a luta por influências geopolíticas frequentemente se entrelaçam com a dinâmica dos conflitos. E toda essa tensão no mundo ocorrem soluções e propostas. Diversas abordagens para a resolução de conflitos incluem negociações diplomáticas, reconhecimento de direitos territoriais e intervenções internacionais. Em cada caso, as soluções propostas variam de acordo com suas especificidades locais e as pressões externas. E dentro da reflexão final, quero trazer para vocês aqui que a análise comparativa dos conflitos revela a complexidade das disputas territoriais, enfatizando as necessidades de soluções sustentáveis e adaptáveis para cada espaço territorial que cada nação busca para se chamar de seu. Compreender as similaridades e diferenças pode fornecer insights valiosos para a resolução pacífica e a coexistência no mundo atual.
Obrigado por chegar até aqui nesse resumão de geografia sobre esses assuntos que comentamos hoje. Comenta aqui embaixo quais dos assuntos te chamaram mais atenção. Até o próximo vídeo e valeu!